Agradeço também ao movimento espontâneo por ter organizado essa festa. Estamos no início de setembro de 2012. Festa de aniversário de José Eduardo dos Santos. 70 anos. No dia 31 foram realizadas as eleições gerais e agora estão a ser anunciados os resultados. O MPLA acaba de vencer as terceiras eleições em Angola com 71,8% dos votos. Os aniversários do presidente são, por esta altura, acontecimentos de importância nacional. Feliz aniversário, camarada, presidente José Eduardo dos Santos, arquiteto da paz. O Senhor está aqui no meu coração. Que são imensas as qualidades que possuis. Que Deus continue a lhe abençoar rica e poderosamente. Porque é uma pessoa muito calma, serena e culta. Uma pessoa extremamente humanista. Em 2017, aos 75 anos, houve futebol, música e festa. Agradeço também por terem preparado um bolo para festejar esse aniversário e que podem contar comigo. A filha, Isabel dos Santos, sempre presente, homenageia o pai e o pai da nação. Amamos muito, muito o nosso pai. É um homem extraordinário, um homem inteligente, um homem calmo, um homem sempre com um bom conselho. 2013, ano da nossa fundação, 28 de agosto. Dia da nossa criação, quiseste que nascêssemos os dois no mesmo dia. Obrigado, patrono. O Estádio da Glória, em Luanda, palco da festa, pertence à AFA, a Academia de Futebol de Angola, fundada a 28 de agosto de 2013, no dia de aniversário de José Eduardo dos Santos. És o nosso exemplo, desportista, engenheiro, pai, avô e patriota. Ditas o nosso destino. Há sempre desporto, banquetes e música, com nomes sonantes como Matias Damasio. É um privilégio, sobretudo, ter feito dueto com o camarada presidente. Angola, sobretudo Luanda, para celebrar o pai da nação, o arquiteto da paz. No tempo de José Eduardo dos Santos, toda a cidade parava, havia festas por todo o lado, havia torneios internacionais de futebol, jantares comemorativos, concertos, etc. Ou seja, era um dia especial, só faltava mesmo ser feriado, como me disseram. Esta é a voz de Dulce Neto, é editora executiva do Observador. E isto revela bem o culto da personalidade, um certo endeusamento da figura de José Eduardo dos Santos. Mas no passado, com o ex-presidente da República, olha, era passeatas, criavam assim um barraco para servir comes e bebe, tinha que haver maratonas e por aí fora. Era dia de festa para Luanda todo, Angola. Mas era feriado? Não era feriado, poderia ser um dia normal, mas um dia de alegria para todo mundo, para todos os angolanos. José Teixeira é motorista da Cubinga, uma plataforma eletrónica de transporte de passageiros e entrega de comida que conversou com a Dulce Neto em Luanda. A história que também queremos contar passa-se a 28 de agosto de 1982. O presidente faz 40 anos. Recebe como presente um quadro, uma caricatura. É conhecida como a maca do quadro. Maca em Angola significa confusão. Problema, não é? A maca do quadro. É considerada como a primeira purga eduardina, que é quando ele começa a afastar várias personalidades, alguns históricos do MPLA, que lhe poderiam fazer sombra ou que lhe poderiam fazer alguma oposição de alguma maneira. Mas como é que um presente de aniversário acaba nisso?
Pois, aquilo foi uma brincadeira, digamos assim, que um grupo de funcionários fez para o saudar, mas, pelos vistos, José Eduardo dos Santos não teria muito sentido de humor, ou então viu aqui um bom pretexto para se ver livre de quem ele não queria. Era uma peça e era um quadro em que o presidente aparecia vestido de fato de treino, porque ele é um desportista, a tocar viola, com raparigas à volta, mas a caricatura não foi muito bem recebida e Lúcio Lara foi acusado de estar por trás da ideia, também a sua mulher, Ruth Lara, e são afastados, assim como o Ambrósio Lucoqui, que é ministro da Educação, e o poeta e biógrafo de Agostinho Neto, Costa Andrade, conhecido como Nedunduma. Pior destino ainda teve Rui Galhanas, o autor do desenho, que foi mesmo parar à prisão. Aproveitou este pretexto e começou assim a livrar-se daqueles que lhe poderiam fazer frente de alguma forma. 38 anos depois, e desde que saiu de Angola, em 2019, as festas de aniversário de José Eduardo dos Santos mudaram. Muitos dos que o felicitavam publicamente estão agora em silêncio. Outros, mais anónimos, enviam os parabéns pelas redes sociais. Já não há reportagens nas televisões, nem cartazes espalhados por Luanda. Num vídeo divulgado no Instagram, este ano, pela filha Chizé, José Eduardo dos Santos surge debilitado, envelhecido e já sem as imagens dos brindes e da mesa farta. Obrigado a todos que me felicitaram. Desejo a todos felicidades, boa saúde, muita paz. Um abraço. Bem-vindos à Corte de Luanda. Segundo episódio, O Chefe. Guiados pela editora executiva do Observador, Dulce Neto, mostramos o percurso de José Eduardo dos Santos desde 1979, quando assume a presidência, até aos dias de hoje. São quase 40 anos marcados pela guerra, pela paz desperdiçada e pela corrupção. Ficamos ainda a perceber como as mulheres e os filhos do ex-presidente terão beneficiado da ligação a José Eduardo dos Santos. O pai da nação, o arquiteto da paz, esteve 38 anos no poder em Angola. Eu sou o Ricardo Conceição. Dulce Neto, vamos até ao Futungo de Belas. Estamos em setembro de 1979, já com José Eduardo dos Santos como presidente. Ele entra sozinho na casa que foi de um rico português, perto do Atlântico, com as ilhas do Mussulo e de Cazenga em frente. Vai-se em Tatiana. Ele tinha 30 e poucos anos? Quantos? 37 anos. 37 anos. E como é que é o arranque da presidência de José Eduardo dos Santos? Ele promete reconstruir o país. E ele tentou, à sua maneira, mesmo que parecesse ser à maneira do partido, ele foi muito inteligente aí também. Ele primeiro dominou o MPLA, aparentemente obediente à cartilha de Agostinho Neto. Ele foi construindo, sem pressas, o eduardismo. Ele libertou os fraccionistas presos, ele integrou-os no regime, ele enxutou da roda do poder potenciais adversários, afastou quem não tinha estado do seu lado e corrigiu a orientação ideológica do movimento. Ou seja, ele até meados dos anos 80, ele segue ali o modelo marxista-leninista enquanto fazia a guerra, com a ajuda dos amigos cubanos e soviéticos. Justino Pinto Andrade diz que ele vive num colete de forças até 1981. E o José Eduardo sentiu que estava bloqueado por aquele conjunto de quadros antigos do MPLA, de dirigentes. Com muitos indivíduos da direção do MPLA a exigir que ele não se desviasse nem 1 milímetro do que Agostinho Neto pensava, mas que depois, no Congresso dos Argelinos, ele foi varrendo-os todos numa purga interna. Que não queriam que mulatos e brancos se engajassem na luta armada. Então, o Neto, por uma questão de algum aproveitamento das pessoas, pronto, são compatriotas nossos, querem vir lutar, mas
há aqui algumas resistências internas. Então o Neto mandava-os estacionar na Argélia. Iam descendo a conta-gotas, à medida que o Neto se apercebesse que já podia vir mais um. Então fazia descer, mas então ficaram conhecidos como os argelinos. E a partir de 1986, o que faz com que muitos dos analistas digam que ele é um homem que sabe ler os sinais do mundo. Eu diria que ele é um homem que sabe ler a alma dos homens também, porque sabe como eles são vaidosos e gostam do poder e por isso depois os compra, mas isso será para mais à frente. Ele consegue... Ele vai-se afirmando como um subtil mestre da política e da geopolítica, não é? E quando ele vê que o muro de Berlim vai cair... Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Ele percebeu que o modelo tinha falido com a queda do muro de Berlim e que o MPLA tinha que se adaptar aos novos tempos e que tinha que criar novas articulações, porque eles destruíram a economia, criaram um país de pobres. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Esta é a voz de Mikhail Gorbachev no dia de Natal de 1991. O líder da União Soviética demitia-se e acabava a URSS. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. O marxismo-leninismo vai para a gaveta, começa a entrar em força o dinheiro do petróleo, isto numa Angola ainda em guerra, com a UNITA a perder força. Estão reunidas aqui as condições para abrir o caminho para a paz, para os acordos de Bicesse? Sim, eu acho que sim, porque aberta a economia ao mercado depois da queda do muro de Berlim, podíamos dizer adeus marxismo, viva o capitalismo, ainda que mascarado de socialismo africano, como lhe chamava José Eduardo. Ele tira razões a Washington para o combater na guerrilha, não é? Na balança dos negócios, o petróleo do MPLA pesava mais do que os diamantes da Lunda da UNITA. E despedidas as tropas de Cuba, do outro lado também o contingente sul-africano de apoio a Savimbi se retirava, estava pronto para enterrar o Partido Único e experimentar o multipartidarismo. Por isso vemos aqui que José Eduardo dos Santos também dá esse passo, não é? E temos o acordo de paz depois em Bicesse, não é? Sim, assinado o acordo de paz em Bicesse perante a Troika, Portugal, Estados Unidos e a antiga União Soviética, a 31 de maio de 1991. Ele em 1992 está pronto para apagar Partido do Trabalho do MPLA, popular do nome do país, e a Assembleia do Povo passou à Assembleia Nacional e vai a eleições em 1992. E aí consegue derrotar a UNITA nessas eleições. De minha qualidade de representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, certificar. Esta é a voz de Margaret Anstey. Era diplomata britânica, chefe da segunda missão de verificação da ONU para Angola, a UNAVEM II. Que as eleições realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 podem ser consideradas como tendo sido, de uma forma geral, livres e justas. Ele consegue derrotar a UNITA, tem uma postura completamente diferente da do Savimbi, mas ele vence com 49,57% e as regras acordadas pediam uma segunda volta. E houve segunda volta? Não houve segunda volta porque o Savimbi não aceitou o resultado e recomeça a guerra, e dentro de Luanda viveu-se o horror. São chamadas, é aquela chamada, o massacre do Dia das Bruxas. São 3 dias tremendos de que toda a gente ainda fala imenso em Angola. E qual é, novamente, deixa-me fazer-te esta pergunta, Dulce Neto, qual é novamente aí o papel de José Eduardo dos Santos nesse
massacre do Dia das Bruxas, nesse retomar da guerra civil em Angola, porque há quem diga que ele colocou travões, outros defendem que a ordem para uma repressão violenta veio dele, não é? Sim, aqueles que defendem, que têm uma visão de José Eduardo dos Santos como o arquiteto da paz, como ele gostava de se auto-intitular, e libam-no completamente desta carnificina. Dizem que, tal como no maio de 77, ele não queria derramamento de sangue de todo. Outros dizem que não. Outros dizem até que terá sido José Eduardo dos Santos, num ato maquiavélico, que empurra o Savimbi, sabendo que o Savimbi era intempestivo e violento e agressivo, impulsivo, para esta guerra. E a verdade é que nestes 3 dias a UNITA é completamente decapitada. Voltei para plantar nos campos com meus irmãos, e ver de novo o meu povo a viver em paz. O futuro é agora, o futuro é Angola. Dulce, vamos aqui fazer um ponto de situação. Ora, José Eduardo dos Santos sai vitorioso do 27 de maio de 77, cimenta o poder tanto no MPLA como no país, assina o acordo de paz, vence as eleições em 92 e consegue uma vitória estrondosa quando a televisão mostra o corpo caído de Jonas Savimbi, cravejado de balas. Welcome to BBC World News. My name is Mike Embley. The Angolan government says the rebel leader Jonas Savimbi, a key figure in one of Africa's longest-running wars, has died in battle with its forces. Conseguiu a paz, ou seja, isto também tem várias leituras, não é? Mas em 2002, José Eduardo dos Santos fica livre para de facto reconstruir o país. Tinha os petrodólares e já não tinha nenhum inimigo. E com esse capital político, com a morte de Jonas Savimbi, ele tem argumentos e consegue argumentos para se manter no poder sem eleições. Exatamente. Primeiro, ele teve sempre aqui 2 argumentos. Primeiro, estava sem guerra e depois havia que reconstruir o país. Aliás, o grande lema era Angola começa agora. É a paz. Esta palavra simples, com apenas 3 letras, é a essência da vida para nós, os angolanos, que aprendemos ao longo de 4 décadas o valor que a mesma encerra. A 3 de abril de 2002, José Eduardo dos Santos anunciava na televisão que vinha aí a paz. Amanhã terá lugar a assinatura formal da Ata do Luena, que nos vai permitir dizer, com grande alegria, que a guerra em Angola acabou e a paz chegou para sempre. Depois de alcançada a paz, e ele começa a cultivar esta imagem de arquiteto da paz. Ele faz muito o culto da personalidade. José Eduardo dos Santos faz muito o culto da personalidade. O que não deixa de ser curioso em alguém que é tão reservado, não é? Faz parte do esquema do poder. E começa a ser mais visível, Dulce, aquela faceta que atribuem a José Eduardo dos Santos de não admitir quem lhe faça sombra. Nesta altura isso torna-se palpável? Sim, dentro do partido ele cala aqueles que o opõem, comprando-os, era o que eu há pouco dizia, não é? Ou seja, ele tem dinheiro, ele tem o petróleo, ele tem os petrodólares, não é? E ele assim conseguiu convencer muita gente da UNITA a ficar serena, alguns até passarem-se para o MPLA. Porque chama pessoas da UNITA para o regime, não é? Também chama pessoas da UNITA para o regime. Dulce Neto, vou aproveitar essa deixa porque há um episódio ali, mais ou menos no ano 2000, que pode ser importante para perceber as estratégias de poder de José Eduardo dos Santos. E começa numa conversa que ele terá tido com Fidel Castro. Conta-nos lá essa história.
Ele disse a Fidel Castro que estava cansado e que queria sair. José Eduardo dos Santos disse isto várias vezes ao longo dos seus 38 anos do poder, tanto que quando ele disse que saía em 2017, muitas pessoas com quem eu falei na altura me diziam, espera lá, vamos lá ver se sai mesmo ou se não sai, mas como veremos mais à frente, dessa vez ele saiu. E curiosamente, em 2001, ele disse que se ia retirar da política ativa dali a 2 anos, e a notícia foi recebida com ceticismo, mas ele fez com que outros se perfilassem à sucessão para depois os aniquilar politicamente. Filomeno Vieira Lopes, que é um economista angolano, um professor universitário, muito conhecido, líder também do Bloco Democrático, ele diz que ele usou a tática do golungo alto, que é uma tática do Kwanza Norte, que ele diz que quando queremos atravessar um rio, nós não sabemos muito bem onde é que está o jacaré, então vamos lançando pedras aqui e ali, quando ele levantar a cabeça, a gente sabe onde é que ele está e passa do outro lado. Foi muito isto que aconteceu internamente no MPLA. Ou seja, ele ia ameaçando que ia sair para ver quem é que punha o braço no ar a dizer eu estou aqui, estou disponível. E depois o aniquilava, não é? E foi isso que ele fez a João Lourenço. Os militantes do MPLA e o povo angolano em geral guardarão para sempre na sua memória a imagem do estadista que, entre outros feitos, trouxe a tão almejada paz definitiva, o perdão e a reconciliação nacional entre irmãos antes desavindos. Esta é a voz de João Lourenço no 6º Congresso do MPLA em setembro de 2018. Durante muitos anos, João Lourenço esteve afastado por decisão de José Eduardo dos Santos. Aqui, depois de assumir a presidência do partido, vingou-se. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. Esta imagem do Paladino da Paz desgastou-se muito nos últimos anos do governo do José Eduardo dos Santos. Temos todos na memória a repressão aos jovens ativistas que foram presos. Há muitos outros episódios. Marcelino Moco contava-me dos corpos de outros 2 que encabeçavam uma manifestação e que foram atirados aos crocodilos, alguns desaparecimentos. Há muitos episódios que levam algumas pessoas a mostrar o lado menos simpático e até dizem até que mais sanguinário de José Eduardo dos Santos. A verdade é que ele, a partir de 2012, ele endurece muito o seu caráter. Ao caso de um rapper que é brutalmente agredido com barras de ferro e katanas. Em novembro de 2013, há um opositor da política de José Eduardo dos Santos que é assassinado quando está a colar um cartaz anti-governo. Rafael Marques fez uma grande investigação onde ele denunciou os esquadrões da morte. José Eduardo dos Santos presidiu a uma guerra que levou milhões e milhões de vidas e uma guerra que não tinha sentido. E depois dessa guerra tivemos esquadrões da morte em Angola. Eu reportei, fiz um relatório sobre as execuções sumárias. Qual foi a resposta de José Eduardo dos Santos, um homem magnânimo? Claro que há sempre aqueles que o defendem e que dizem ladrão sim, assassino e sanguinário não, eram os homens à volta dele que faziam isto, não era ele não sabia. David Mendes, que é conhecido como o advogado dos pobres e é o presidente da Associação Mãos Livres, deputado independente pela UNITA na Assembleia, que foi durante muitos anos um opositor de José Eduardo dos Santos, denunciando os seus casos de corrupção. Tem, por exemplo, essa postura. Acha que ele é um homem da paz. Mas será que ele mandava fazer? Ou as pessoas, para agradá-lo, assim agiam? Ou sentiam, não, esse está a incomodar o chefe, vamos dar um jeito. O mesmo Mário Pinto de Andrade, mas Mário Pinto de Andrade é do Bureau Político do MPLA, mas ele diz sempre que o maior legado do ex-presidente é a paz. Falaste em corrupção e a corrupção é um problema central na questão de Angola.
É um assunto incontornável do reinado de José Eduardo dos Santos, não é? Há 4 décadas que a imprensa nacional e estrangeira denunciava casos e expunha práticas de corrupção. Angola tem sido mesmo um dos países mais corruptos do mundo, a julgar pelos rankings da Transparency International. Os últimos dados anunciados em janeiro deste ano apresentaram uma melhoria considerável, teve 26 pontos em 100 na escala da transparência e nos últimos 3 anos, desde que João Lourenço foi eleito, que se tornou na bandeira da governação e que veio abalar José Eduardo dos Santos. E a grande pergunta que toda a gente faz é até que ponto é José Eduardo dos Santos que está no topo dessa pirâmide da corrupção em Angola? É inevitável. É inevitável. Rafael Marques tem uma frase muito interessante, diz que ele institucionalizou o saque, ou seja, que ele institucionalizou a corrupção. Que era a altura da candonga, como se dizia, traficava-se os ovos, bens alimentares, que as pessoas mais procuravam, bens essenciais, calçado, roupas. E isto foi tendo um crescendo. Mas estamos a falar do José Eduardo dos Santos. De institucionalização estou a falar, quer dizer, como é que tínhamos um modelo que tinha o nome de socialista, mas era extremamente correto. Por várias frases, por várias ações, não só pelo exemplo, mas também por várias coisas que ele dizia. Ele dizia que nenhum angolano pode viver só do seu salário, por exemplo, e falou sempre muito da acumulação primitiva de capitais. Ele queria criar uma classe, ele queria criar uma burguesia forte, ele queria criar uma classe empresarial angolana forte e tinha dinheiro para lhes dar. Ele quis criar uma classe empresarial, uma classe de ricos. Este é Justino Pinto de Andrade, ex-membro do MPLA e atual líder do Bloco Democrático. Eles falavam que era preciso criar uma burguesia, usavam a expressão burguesia. Mas José Eduardo dos Santos, apesar de o foco estar muito em Isabel dos Santos e nos generais, não se conhece grande fortuna e grandes negócios a José Eduardo dos Santos, mas fala-se muito da ligação dos filhos e de outros testas de ferro que ele poderia ter. Não se pode apontar nenhum caso de corrupção diretamente a José Eduardo dos Santos. Houve aquele caso do Angola Gate, aliás, ainda antes da paz já há casos de sacos azuis que são relatados, por isso houve aqui alguns casos, mas José Eduardo dos Santos é o rosto também, não é? É o topo, porque é ele que cria o sistema, é ele que permite o sistema, é ele que alimenta o sistema, porque isso está na base do seu poder também. E é um sistema onde muita gente vai buscar dinheiro, não é? É sistémico, ou seja, muitos dos opositores ao que João Lourenço agora está a fazer e que dizem que João Lourenço está a fazer uma justiça seletiva apontando as armas, entre aspas, à família dos Santos e aos seus amigos, dizem precisamente isto, é que isto era um sistema. A corrupção é sistémica e vive muito do facto de Angola ser um Estado partidário, ou seja, de ter um partido-Estado, que é o MPLA. Era um modelo soviético. E era um modelo que gerava todo tipo de esquemas de corrupção. Por isso, não foi apenas José Eduardo dos Santos, foi muita gente. Alguns dizem mesmo, como é o caso de Alberto da Costa Júnior, o líder da UNITA, com quem eu falei em Luanda, que se é para prender toda a gente, então não havia governo. E aqui quem roubou mais? Quem roubou menos? E eu sou daqueles que acham que se for para prender toda a gente, vai todo mundo para a cadeia. Não sobra ninguém na governação. Não sobra rigorosamente ninguém. Mas recentemente o nome do ex-presidente José Eduardo dos Santos surge pela primeira vez num despacho judicial. Sim, o Procurador-Geral da República, quando determinou o arresto dos bens da filha Isabel e do genro, refere várias vezes que o ex-presidente de Angola autorizou o desvio de cerca de 115 milhões de dólares do erário público e favoreceu a filha no comércio de diamantes. Portanto, eu não sou daqueles que olha para esta questão e diz, não, aqui tem uma tora exclusiva, e, portanto, os males disto tudo foram José Eduardo dos Santos que roubou sozinho. Não, não é verdade. Esse é o objetivo estratégico para onde nos querem conduzir. Perante isto, eu perguntei-lhe porque é que o João Lourenço teve de fazer isto.
simples, para ilibar a sua mão disto tudo e para dizer o MPLA não é corrupto, porque ele está a fazer a defesa do seu partido. E todo mundo em Angola sabe o quanto aquilo foi uma prática coletiva. Mas José Eduardo dos Santos é atingido não só pelo ataque que é feito aos filhos, mas também pelo desgaste da imagem que é feita, não é? Só a simples expressão usada pelo presidente João Lourenço, maribondos, é terrível, não é? Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo. Isto é de tal forma que, já fora do poder, em 2017, José Eduardo dos Santos convocou uma conferência de imprensa na sua fundação em Miramar. Para se explicar. Para dizer que não tinha deixado os cofres vazios, como o João Lourenço estava a dizer. Que não deixei os cofres do Estado vazios. Quando na segunda quinzena do mês de setembro de 2017 fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola. Porque, na verdade, José Eduardo dos Santos está a ser apontado como o causador, antes da Covid, agora é muito a Covid também, mas como o causador da situação depauperada em que Angola está, que está numa profunda crise económica. Deixa-me pegar já nisso, Dulce Neto, para te fazer aqui uma pergunta que tinha preparada para te fazer, que é: José Eduardo dos Santos falha do ponto de vista político ao criar e a ajudar a criar um país com assimetrias gigantescas, em que a pobreza é atroz, em que o povo vive numa pobreza atroz e há uma classe que vive numa riqueza das Arábias, diria eu, e José Eduardo dos Santos é um dos rostos e um dos culpados dessa situação. É interessante que tu me faças essa pergunta, porque eu estou-me a lembrar de alguém, de um opositor dele, que diz que José Eduardo dos Santos não precisou nunca de ser um ditador como o Idi Amin, não precisou de pendurar as cabeças dos seus inimigos na praça pública, nos candeeiros, não precisou de o fazer. Foi um ditador subtil. Conseguiu dominar, conseguiu ser o senhor absoluto, chamam-lhe o Luís XIV, sem precisar de mostrar sangue. Filomeno Vieira Lopes diz que não é seguro que não haja sangue. Ele diz que um dia os historiadores mostrarão a faceta completa dele. Mas Rafael Marques diz uma coisa muito interessante, que é: em Angola a corrupção mata. Um homem que mata o seu povo pela corrupção, pela incúria, pela incompetência e pela repressão, não pode ser um homem magnânimo. Quando José Eduardo dos Santos sai do poder, os relatórios do desenvolvimento humano da ONU, do Banco Mundial ou da Unicef mostravam uma realidade terrível. 40% dos quase 25 milhões de angolanos viviam abaixo do limiar de pobreza, com menos de 1,7 euros por dia. Angola tinha uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo. Em cada 1000 crianças, 157 morriam antes dos 5 anos, a esperança de vida não passava dos 56 anos, mais de 1/3 da população sem água potável, 60% não tinham saneamento básico. Ou seja, José Eduardo dos Santos, que diz vamos reconstruir Angola, que tem tudo para reconstruir Angola, acaba por desbaratar os recursos todos de Angola sem fazer... Ele reconstrói alguma coisa. Ele fez algumas coisas, algumas estradas, algumas infraestruturas, mas até isso é uma mágoa para os angolanos, porque foram obras mal feitas, não fiscalizadas por causa da corrupção e muitas estão estragadas. E quando é que José Eduardo dos Santos percebe que tem de sair? É quando o preço do petróleo começa a cair e a doença, por outro lado, se torna mais pública? Começa-se a falar mais do cancro dele
nos últimos anos, mas na verdade há um telegrama na Wikileaks que fala já do cancro muito para trás. Por isso, o que eu acho que é mais determinante do que a doença aqui é que a fonte do poder dele diminuiu ou secou. Não é? A partir de 2014, com a grande crise de 2014, José Eduardo dos Santos deixou de ter a renda para dar à sua rede clientelar. Por isso, deixou de ter tanto apoio. Por outro lado, a população começou a passar mal. E por isso começou a haver mais contestação. Os jovens ganham uma força que não tinham antes. Culpados da miséria no país não é só um, mas o principal não é segredo. Chama-se Zé do comunismo ao conformismo, de marioneta ao usurpador de poderes. Quem te menciona é morto ou vai com o Zul. E agora pergunto às pessoas: ficar calado tem estado a resolver o problema? Esses anos todos que nós estamos a falar de saque, o silêncio salvou as crianças? A quem é que o silêncio salvou? És um pedaço de ferro, frio e inanimado. Teu coração, se tens algum, bate do lado contrário. Anuncio que não volto a candidatar-me, mas o posto deu-te saudades antes de saltares. José Edo Murphy, o nosso ator mais bravo, ao invés do Nobel, era pelo Oscar que deverias ter implorado. A voz é de Rafael Marques. A canção é de Luati Beirão. Saudáveis amizades, devia medir melhor as palavras, mas agora é tarde. O desespero fez com que me tornasse... As redes sociais dão-lhes uma dimensão e uma capacidade de luta que eles também não tinham. E José Eduardo dos Santos começa a ser contestado muito nas ruas, mas eu iria dizer o despudor com que os filhos se apropriam ou usam o erário público torna-se por demais evidente e começa a chocar, inclusive, muitas pessoas dentro do MPLA. Muitas pessoas dentro do MPLA não gostavam dos filhos de José Eduardo dos Santos. Por isso, digamos que ele sai quando vê que já está a perder poder. E o partido tem uma importância crucial aí. A força do MPLA, que nós aqui todos achávamos que o MPLA era José Eduardo dos Santos, é nesse momento que o partido mostra que o MPLA não é só José Eduardo dos Santos, não é? Não, porque o MPLA percebe, dizem alguns analistas, e estou-me a lembrar do Cédric Carvalho, que é um dos reviews. Os reviews é como se chama aqueles ativistas, os 15+2, que foram presos, estiveram em greve de fome, e houve aquele movimento internacional todo, onde estava o Luati Beirão, que houve aquele movimento todo internacional para os libertar. Ele diz que José Eduardo dos Santos foi sacrificado pelo partido, ou seja, o partido percebe que tem que fazer alguma coisa para sobreviver e que, à boa maneira russa, arranja um bode expiatório. Sacrificaram altos quadros do PCP russo, tal como aqui estão a sacrificar altos quadros do partido. Então, essas pessoas que estão a ser, digamos, alvos de processos judiciais, realmente são altos quadros. Mas isto tudo é a sobrevivência do partido. As pessoas dentro do partido sabem que é preciso excluir alguns, sacrificar alguns, e o próprio João Lourenço também já chegou a dizer que não importa, nem que tivemos que sacrificar alguns, terão de ser sacrificados, e o que está a acontecer. Mas isto tudo só para uma coisa, sobrevivência do grupo. José Eduardo dos Santos não é nenhum inocente, mas o partido teve aqui um papel também de alguma forma preponderante, ou seja, o poder dele dentro do partido diminuiu. De facto, isso parece muito, muito óbvio. E José Eduardo dos Santos sai de Angola em 2019 e nunca mais voltou a Luanda. Não, ele sai de Angola muito zangado. Sabemos que ele estava muito doente, ele estava mais debilitado. Faz um bocadinho de confusão como é que um homem que se mantém no poder durante 38 anos, que é um jogador exímio, Pepe Tela chama-lhe um xadrezista, há outros que lhe chamam um planificador, mas que ele é um jogador exímio, é um estratega que sabe ler os tempos e sabe ler os homens. Como é que ele vai escolher um sucessor que depois o põe em causa?
Ou seja, há quem diga que ele bebeu do mesmo veneno. Ele não sabia o que João Lourenço era. Ele enganou-se em relação a João Lourenço. Uns dizem isso, outros dizem que não, que ele não teve alternativa. Mas a verdade é que ele comete aqui, Reginaldo Silva, que é um destacado jornalista angolano e agora e foi o fundador do Sindicato de Jornalistas Angolanos e é um sobrevivente do 27 de maio de 77. Ele diz que ele comete aqui a sua última derrota e ele não estava à espera. Aliás, ninguém estava à espera que João Lourenço fizesse isto. Quando se toma a decisão de João Lourenço, ele de facto ou não avaliou bem o que seria de João Lourenço, né? Ou houve qualquer coisa ali que falhou, porque João Lourenço, em termos de mudança, desta mudança que nós estamos a viver, surpreendeu-nos a todos, devo confessar. Eu próprio, tenho uma relação jornalística com João Lourenço que já tem muitos anos, nunca admiti que João Lourenço pudesse fazer uma ruptura tão direta e tão rápida, sobretudo, né? E é aí que eu digo que ele perdeu a batalha, porque o sucessor que ele pensava que era o homem que iria, de facto, manter a sua presença, mesmo ele estando fora do poder, não cumpriu o que ele pensava que ele ia cumprir. E José Eduardo dos Santos não regressa a Angola porque tem medo? Tem medo de ser humilhado? Ele sai zangado e recusa o avião que João Lourenço lhe oferece e é teimoso e vem num avião da TAP. Há quem diga que foi uma birra, há quem diga que é porque ele teme pela sua segurança, embora fosse estranho, porque era o avião dos seus generais que o poderia levar. Não vem num avião angolano, vem num avião português. Ele vem num avião da TAP. Não é? Faz escala em Portugal e vai para Barcelona e nunca mais regressou a Angola. Vai regressar ou não? Ele tem imunidade até 2022, não é? João Lourenço já deu indicação de que poderá eventualmente ir atrás dele, entre aspas. Curiosamente, em Angola não se sente uma animosidade com José Eduardo dos Santos. Quer num candongueiro, num dos carros do candongueiro onde eu andei, ou no mais evoluído Lexus de ar-condicionado e vidros fumados, quer de um restaurante no Epixana, ou um Musseca comer uns pinchos em qualquer lado. As pessoas não querem mal a José Eduardo dos Santos. Muitos dizem ele pode voltar, este é o seu país e ele deve poder morrer tranquilamente em Angola. Eles têm mais animosidade para com Isabel dos Santos. É muita pressão. Abre o jornal Zé Eduardo, fecha o jornal Zé Eduardo, vai para a rua Zé Eduardo. É um dia... Vai, ele vê tudo. Mas pode ser recomendado também a não ver. Né? E acha que isso está acontecendo? Não sei, pode ser, é uma probabilidade. Porque se pôs da cabeça das pessoas que eles são os culpados. Esta é a voz de David Mendes. É presidente da Associação Mãos Livres. Quer dizer, as elites dizem outra coisa, que é, se João Lourenço leva até ao fim esta guerra, entre aspas, a José Eduardo dos Santos, o que é que lhe vai acontecer a ele? Se ele um dia sair do poder, o que é que lhe vai acontecer? Também tem que se autoexilar, porque ele também fez parte do mesmo sistema. Aliás, ele próprio disse isso numa conferência de imprensa. Por isso, não se nota em Angola, quer nas altas esferas, quer nos Musseques, esta animosidade para com José Eduardo dos Santos. Pelo contrário, as pessoas dizem que ele pode voltar. Há pouco, Dulce Neto, falaste nessa capacidade de antecipação e de leitura das jogadas por José Eduardo dos Santos. Esse homem que esteve 38 anos agarrado ao poder, hoje já não quer saber do poder ou ainda continua agarrado ao poder? Paulo Inglês, que é um sociólogo angolano, diz que José Eduardo dos Santos não era extravagante. Que a extravagância dele era mandar em Angola, que era quase uma obsessão o poder. Há um ex-ministro dele que fala comigo e que esteve ligado à UNITA e ao Savimbi e que tem aquela expressão que nós conhecemos muito, que diz que o poder é afrodisíaco, mas também cansa. José Eduardo dos Santos, na verdade, quis manter um certo poder indireto, porque ele larga o poder, porque a presidência, mas ele quer continuar como presidente do MPLA. Ele tinha legitimidade para o fazer.
E aí é que se vê a força do MPLA. Mas nem isso ele consegue, podia não é? ter continuado como presidente do MPLA mais algum tempo, mas o partido disse que não, que havia uma tradição entre a presidência do partido é a presidência do país, cá está, o tal Partido-Estado, e não permite que isso aconteça. Mas ele ainda tenta uma série de coisas. Tenta ser presidente emérito, tenta ter uma série de imunidades e uma série de regalias que depois a Assembleia Nacional não lhe dá. Aliás, é muito curioso que Mário Pinto de Andrade, que é do Bureau Político do MPLA, diz mesmo presidente emérito, mas que fantochada é essa? Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Por outro lado, naquela idade e durante aquele período que eu vivi no Congo e depois fui para a União Soviética fazer meus estudos, não tive nenhuma namorada, nem tive nenhuma amante, nem congolesa, nem angolana, de nenhuma outra nacionalidade qualquer. Nessa altura não pensava em ter namorada, nem em arranjar filhos, nem em casamento, tinha outras preocupações. Portanto, não pode ter nascido qualquer filho. Esta é a voz de José Eduardo dos Santos a desmentir a paternidade de uma mulher numa rara declaração sobre a vida privada à TPA. Recorremos mais uma vez a Justino Pinto de Andrade, ex-militante do MPLA e atual líder do Bloco Democrático, porque é importante falar de mulheres e de filhos. Os filhos dos políticos viraram todos empresários. As mulheres dos políticos também viraram todas empresárias. E todos de sucesso. Por quê? Porque era a lógica do MPLA, de preservação do poder. O poder econômico está connosco e, portanto, o poder político também está sempre connosco. José Eduardo Santos teve várias mulheres, algumas que se conhecem, são sobretudo 4 as que são mais referidas, mas há mais histórias. A vida sentimental de José Eduardo Santos nunca foi linear. Ele era um homem muito bonito, dizem que ele era um homem muito bonito, muito elegante e fazia muito sucesso junto com as mulheres. Há quem diga que ele era um sedutor, há quem diga que ele era mais seduzido do que sedutor, porque ele era meio xoxombo. Xoxombo, Dulce? Sim, xoxombo quer dizer sem graça, introvertido, apagado, bem tímido. Educado, mas apagado. Talvez, sim, talvez por aí, mas é uma expressão que é muito utilizada lá. Aliás, há uma anedota que é contada, que me foi contada pela Margarida Paredes, que foi uma amiga do casal, e ela conta que na altura até diziam que ele parecia o selo do povoamento, porque ele tinha tido uma mulher branca, a Tatiana, depois uma mulher mestiça, a Maria Luísa Abrantes, Milucha, mãe da Tchizé e do Coriandu, e depois uma mulher negra, que é a Ana Paula dos Santos e os seus 4 filhos. Que é a atual mulher. Mas vamos regressar aqui Não se pode dizer que seja a atual mulher, então, porque formalmente e oficialmente eles continuam casados, de facto, mas de facto não estão a viver juntos. Não estão juntos. Não. Ele está em Barcelona e Ana Paula dos Santos faz a sua vida em Luanda. Deixa-me regressar então aqui a Tatiana Kokhanova, a primeira mulher russa. Podemos dizer que beneficiou do facto de José Eduardo Santos ter estado tanto tempo no poder? É curioso porque eu falei com uma vizinha dela em que o marido dava boleia à Tatiana na altura em que ele já era presidente, mas eles já estavam separados. E ela fazia questão de dizer, ele pode ser presidente, mas eu sou engenheira, como quem diz, eu autossustento-me. A verdade é que quando eles separaram, José Eduardo Santos deixou uma pensão, que era a filha, que era a mulher, ex-mulher neste caso, e nós vemos que Tatiana depois entra nos negócios com Isabel dos Santos, numa empresa chamada Thaís, que é muito curioso porque diz que são as iniciais de Tatiana e as iniciais de Isabel, que esteve envolvida nos negócios dos diamantes. Isabel, já sabemos, está sob investigação por tudo o que aconteceu nos últimos anos em Angola e pela forma como terá beneficiado do facto do pai ser o presidente. Deixa-me avançar aqui na história para o outro filho, o segundo filho, que é? Zenu.
ou Filomeno dos Santos. Filomeno é filho de Filomena dos Santos, conhecida como Necas, que mais ou menos na mesma altura da Miluxa. Que é a mãe de Chisé Corindu. Sim, Maria Luísa Abrantes, conhecida como Miluxa, que é uma figura muito curiosa, que nunca deixou, na verdade, José Eduardo dos Santos, acompanhou ao longo da vida e mesmo nestes momentos muito complicados, ela tem vindo várias vezes a público, saindo em sua defesa. Miluxa foi, durante muito tempo, presidente da Agência Nacional de Investimento Privado, da ANIP. Ela esteve nos Estados Unidos com os filhos. Há quem diga que durante muito tempo ela nem dizia que os filhos eram filhos de José Eduardo dos Santos, mas quando volta dos Estados Unidos e vê que os outros filhos de José Eduardo dos Santos estavam a ter algumas benesses, que então ela começa a assumir que os filhos eram de José Eduardo dos Santos também. Esta mulher foi também considerada uma das 50 mulheres de negócios mais influentes de África. E os filhos, Chisé e Corindu? Os filhos de Chisé, cujo nome é Welwitschia, que vem daquela planta fantástica do deserto do Namib. Chisé é política, ela diz que ia aos acampamentos do MPLA aos 5 anos, ela chega a deputada, depois é suspensa, vários episódios muito curiosos. Chisé teve vários negócios e ela é acionista da Semba Comunicações, que é uma produtora fundada pelo irmão mais novo, o José Eduardo Paulino dos Santos, conhecido como Coreandu, que é um artista que, curiosamente, é o único que veio no meio desta confusão toda, depois do Luanda Leaks, dizer que ninguém escolhe a família onde nasce, e ela é acionista maioritária da diamantífera de Ouro. Aliás, ela até tem 30% de uma empresa portuguesa, a Central de Frutas do Painho, na região do Cadaval, e que estava a ser investigada pelo Ministério Público português por suspeitas de branqueamento de capitais. O que é que ela ganhou com José Eduardo dos Santos? Ganhou muito, porque através da Semba ela teve uma série de contratos públicos para campanhas de marketing e, sobretudo, para a gestão da TPA, que é a televisão pública de Angola. O MAC Angola, do Rafael Marques, estimava que só em 2016 ela tinha recebido cerca de 87 milhões de euros entregues pelo Estado. E a Dioro recebeu nesse mesmo ano uma licença de prospecção inserida num consórcio e que foi dada por decreto presidencial. Já aqui falámos de 4, mas publicamente há pelo menos mais 5 filhos, Dulce. Exatamente. De que sejam do conhecimento público, há mais 5 filhos, embora se diga que ele tem muitos mais filhos, além destes que são do conhecimento público e a quem, aliás, ele também dá bens e também dá rendas. Dulce, vamos então ao filho que se segue. É José Avelino Gurgel dos Santos, também conhecido como Joês, que é nascido da relação com Maria Bernarda Gurgel. Ele é conhecido como o empresário dos plásticos, porque a sua empresa, a Neosol, tem 80% de uma grande companhia angolana, a Angoplast, que tinha uma série de benefícios outorgados por decreto presidencial. Este filho tem aqui 2 coisas que eu acho muito interessantes. Uma, ele é noivo da filha de João Lourenço. E sabemos que as relações entre os 2 clãs não são as melhores neste momento, mas a verdade é que Joês tem um noivado com Cristina Lourenço. O outro aspecto curioso é que durante muito tempo, Joês não foi assumido por José Eduardo dos Santos. Quem o criou foi Paulo Cassoma, um homem muito importante também no regime angolano, grande amigo de José Eduardo dos Santos, que casou com Dadinha, com Bernarda Gurgel, e que criou o filho, este filho de José Eduardo dos Santos, até ele ter mais ou menos 11, 12 anos, e depois terá sido Ana Paula dos Santos que obrigou José Eduardo dos Santos a reconhecê-lo. Só mais um pormenor sobre este filho, é que José Eduardo dos Santos era um homem da música e os filhos dele, vários, herdaram esta costela, digamos assim. E Joês toca numa banda de rock chamada Trinity Nova. Ele é baterista neste grupo, onde o irmão dele, o Danilo, é baixista. O dia vai chegar em que o mal que causaste, o karma vai fazer voltar. Danilo já faz parte dos 4 filhos
que José Eduardo dos Santos tem com a atual mulher, Ana Paula Santos. Exatamente. Danilo tornou-se conhecido com a polémica do relógio dos 500 mil euros. Ele estava a participar num leilão de artigos de luxo para ajudar a luta contra a SIDA e foi muito criticado. Ele depois pede desculpa e explica que não foi nada um relógio, que foi uma coleção de pintura, que na verdade depois se percebe que é de fotografia. Danilo tem vários negócios, o mais conhecido é o facto de ele ser acionista maioritário do Banco Postal de Angola, que foi constituído em setembro de 2016, onde os outros irmãos de filhos da Ana Paula dos Santos e José Eduardo dos Santos também têm ações, mas João Lourenço revogou, o Banco Nacional de Angola, com João Lourenço, revogou a licença do Banco Postal de Angola. Já agora deixa-me dizer o nome dos outros 3 filhos. É a Josiane dos Santos, que é cantora numa banda que se chama Black Fofas. Choram, depois meus olhos choram de tamanha dor. O Eduardo dos Santos e o Houston dos Santos. Dulce Neto, podemos então afirmar com algum grau de segurança que todas estas pessoas beneficiaram do facto de José Eduardo dos Santos ter estado 38 anos na presidência em Angola? Todos dizem que José Eduardo dos Santos era um homem de família e ele cuidou muito bem da sua família e cuidou muito bem dos seus filhos. Todos estudaram fora, ou quase todos estudaram fora, e quase todos tiveram negócios, ou têm negócios. Mas, curiosamente, José Eduardo dos Santos não cuidou só bem da sua família, ele também cuidou bem de uma outra família que lhe permitiu ter o poder, o MPLA. Dulce Neto, começamos esta conversa por Barcelona, onde hoje, depois de 38 anos no poder, José Eduardo dos Santos está praticamente sozinho. Sim, sozinho com os seus guardas em Barcelona, como esteve quase sempre. Mas é curioso que ele tenha alimentado, ou alguém por ele, a sua página oficial do Facebook, que se chama GES, Patriota. Ele queria ser recordado como um patriota, onde ele põe momentos do seu passado glorioso. Mas atenção, a história ainda não acabou. José Eduardo dos Santos ainda tem muito poder, tem muito dinheiro e, na sua perspectiva, dinheiro é poder. E ele ainda tem muitos apoiantes dentro de Angola. Por isso eu diria, a história ainda não acabou, não sabemos o que é que vai acontecer ou não, e se João Lourenço perde esta batalha da economia em Angola, as pessoas estão a passar fome em Angola e começa a haver aquilo que se costuma chamar a síndrome da cebola do Egito. As pessoas começam a dizer, e tu ouves muito isto na rua, ele podia roubar, mas com ele nós tínhamos pão na mesa. As pessoas chegavam-me a dizer, quando não havia comida, ele dava ordens aos filhos que mandavam vir barcos cheios de comida e punham comida nos armazéns. Por isso eles estão convencidos. José Eduardo dos Santos dava-lhes mais comida do que João Lourenço lhes dá comida. Por isso, eu diria que a história ainda não acabou, mas que José Eduardo dos Santos, neste momento, é um homem só, e há uma certeza que ele pode ter, é que Angola já não é dele. José Eduardo dos Santos saiu da presidência em 2017 e goza de 5 anos de imunidade. Questionado pela Deutsche Welle sobre a possibilidade do antigo presidente vir a ser investigado, João Lourenço diz que essa é uma decisão do Poder Judicial e não do Poder Político. No próximo episódio, a vida de Isabel dos Santos, aquela que poderá ser a mulher mais rica de África. O meu pai foi a pessoa que me ensinou a ler. Para mim ele é uma grande fonte de inspiração. Há uma coisa que ela na vida sempre fez. Ela sempre fez o que o pai lhe pediu. Não foi escolhida pelo meu pai. Eu devo confessar, eu sempre vi em Isabel dos Santos a cara do pai. Até parceiros como o Américo Amorim ou a Sonai, eles escolhem-na não só pelas suas capacidades pessoais e empresariais. Sabem que, ou pressentiam que, sendo filha de quem é, poderiam ter o caminho facilitado. Nós somos do MPLA. Eu acho que disso não há dúvida, não é?
todas as consequências que poderem advir daí são apenas da sua inteira responsabilidade. Estes são alguns dos sons que vamos ouvir no terceiro episódio, A Cara do Pai, dedicado a Isabel dos Santos. São muitos os sons e as músicas que usamos neste segundo episódio. Desde logo, os sons das entrevistas feitas por Dulce Neto em Luanda. No início, ouvimos uma canção cantada por Omissi, letra de Luís Panta e produção musical de DJ Bruno AG, uma canção de homenagem ao patrono da AFA, a Academia de Futebol de Angola, José Eduardo dos Santos. Ouvimos também sons retirados da TV Zimbo e da Platino Line e da TPA. Há sons históricos da queda do Muro de Berlim, retirados do YouTube, e ainda o hino da União Soviética, cantado pelo coro do Exército Vermelho. Também ouvimos a canção O Futuro é Agora e um excerto da BBC que dá conta da morte de Jonas Savimbi. Há sons também retirados do YouTube, do canal do MPLA e de João Lourenço na visita oficial a Lisboa. Há mais músicas neste segundo episódio. O Kamikaze Angolano, do iconoclasta Luati Beirão, e Detalhes, de Roberto Carlos. Há 2 pequenos excertos das bandas Trinity Nova com Karma e Black Fofas com Os Meus Olhos Choram. E claro, Balô Mequeno, de Bonga, que nos acompanha em todos os episódios. A sonorização é da Beatriz Martel Garcia e do Diogo Casinha. Este é um podcast da Rádio Observador que está disponível no site e nas plataformas habituais de podcast. Eu sou o Ricardo Conceição.